quinto e último dia do nosso caminho de Zumbi dos Palmares. Nós estamos hoje aqui na cidade de Viçosa. Nossa, bem interessante, uma gracinha a cidade. Já visitamos ali duas igrejas, o primeiro prédio construído aqui na cidade. Engraçado, hein? Essa é a cidade de Dom Avelar Brandão Vilela, o nosso querido Dom Avelar Brandão Vilela, que foi arcebispo primário do Brasil e que durante tanto tempo viveu conosco em Salvador, na Bahia, né? Então estamos agora saindo daqui da cidade de Viçosa para ir para o local onde Zumbi foi capturado morto pelos policiais do Exército Português. Vamos lá? Começando o quinto dia. Uma região bastante interessante e que vai complementar todo esse nosso percurso aqui no caminho do Zumbi dos Palmares. Muito interessado em descobrir o que nós vamos encontrar ali na frente e realmente onde foi que ele foi capturado e onde ele foi morto. A história viva de Zumbi dos Palmares e dos quilombolas. Muito interessante esse passeio, tá, gente? Muito interessante. Toda essa região aqui era de Mata Atlântica. Claro e evidente que depois de tantos anos, isso foi desmatado e virou o quê? Viraram muitos campos, o criatório de gado, tá? E Zumbi e os quilombolas, os escravos de modo geral, eles fugiam muito para essa região, beirando os rios da região. São muitos os rios aqui. Esse é um dos rios que eles utilizavam para as suas fugas, tá? Então, o caminho de hoje que nós vamos fazer, nós vamos percorrendo cerca de 8 quilômetros de trilha, margeando um desses rios que serviu de orientação para a fuga dos escravos, claro, né? E naquela época eles costumavam se orientar basicamente pelos rios, pelo sol e pela lua, no meio da mata fechada. Hoje não, hoje você não está vendo pouquíssima coisa de mata aqui. Esse trecho então tem pouca coisa de mata, tá? Quase tudo desmatado. Mas naquela época era Mata Atlântica fechada e os escravos se embrenhavam nessas matas e fugiam do capitão do mato, dos senhores do engenho e principalmente dos soldados do Exército Português. O Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, era considerado o quartel-general dos escravos, dos quilombolas. E de lá eles tinham uma visão panorâmica fantástica de toda a região. Mas eles se espalhavam por vários locais. E um desses locais é aqui na região de Viçosa. Nós estamos caminhando
para a região onde o Zumbi foi capturado e foi morto. Com um detalhe, o Quilombo dos Palmares, ele durou 100 anos. E depois que ele foi invadido e tomado e praticamente dizimado todos os quilombolas, Zumbi conseguiu fugir com alguns guerreiros e pelo meio da Mata Atlântica. E veio parar aqui nessa região onde nós estamos hoje. E conseguiu sobreviver ainda por cerca de 1 ano. Depois da invasão lá no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. Ele viveu aqui por cerca de 1 ano com alguns dos guerreiros fugitivos. Mas ele foi localizado e foi capturado e morto pelos soldados. Chama Grugumba, Gugumba, tem chama Buzunga, Bulunga, é uma confusão, né? E o nome certo? Gurungumba. Ela fica à margem do riacho Gurungumba, que é aqui embaixo. Aí por isso leva esse nome. A comunidade, ela é um quilombo registrado em 2010, mas não é remanescente. Ela ocupa a faixa da ferrovia. Essa ferrovia aqui, ela começa em Maceió e termina em Porto Real do Colégio. Ela já foi importante para a economia do município, hoje em dia não é mais, está abandonada. A comunidade já chegou a ter 22 famílias, hoje são 11 famílias. Houve uma gestão anterior à anterior, que quando assumiu, a ideia era tirar esse pessoal daqui. E aí essa gestão teve uma sorte para o azar do povo, né? O povo teve o azar, mas a gestão teve sorte, que foi a cheia de 2010, que Viçosa entrou em estado de calamidade e o município ganhou 700 casas. E aí quase que a comunidade desaparece. E aí deram casa para esse pessoal, para ir para lá para uma região chamada Santa Ana, que na verdade o nome da região é Santana. Mas aí o pessoal começou a chamar Santa Ana e Santa Ana ficou. E aí ficaram 5 valentes famílias que disseram: não sai do meu cantinho. E aí ficaram, algumas voltaram. Tem hoje são 10, 11 famílias. Qual é a solidariedade que faz? Parada, estátua. As 2 peregrinas que andam na linha. Todo grupo, só 2 andando na linha. Fica mais fácil, né? Compartilhando. Fica claro, fica junto. Olha que trilha interessantíssima. De um lado, o trilho do trem, de outro, pedras, e aqui no meio, um caminho quase que de fila indiana de pedras. Muito interessante esse caminho. Pedras, trilho do trem abandonado, e aqui mais pedras. E logo aqui abaixo, o rio. Olha o rio aqui. Muitas e muitas pedras. Olha, nós estamos seguindo a trilha para chegar no local onde Zumbi foi capturado juntamente com alguns dos guerreiros, eles que fugiram lá do Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, conseguiram ficar refugiados nessa área aqui por cerca de mais 1 ano, depois da queda do Quilombo dos Palmares. 1 ano depois, eles foram capturados e foram mortos. Esse último dia de trilha, eu juro a vocês, eu não sei qual é o mais bonito. Tá linda, linda demais a trilha, linda, linda.
fechada agora, fechada. A gente está andando praticamente em fila indiana e o tempo inteiro margeando o rio. E a zoada da água caindo aqui do lado é fantástica, é maravilhosa. E a trilhazinha, olha pro lado, ó, olha. Lá atrás muitas pedras de um lado, o rio do outro. Uma trilha sensacional. Uma trilha para quem gosta de aventura, para quem gosta da natureza. Uma trilha gostosíssima. Olha, vou mostrar para vocês do lado de lá. Vocês conseguem enxergar as pedras e aqui embaixo o rio. E do lado de cá, a mata. Uau! Impressionante. Essa é a Cachoeira Dois Irmãos. Conta a história que eram dois indígenas que se apaixonaram por uma índia chamada Yara. E eles tinham que duelar para ver quem ficava com a bela Yara. E ela, preocupada com eles, ela veio morrer aqui e se transformou na cachoeira. E eles, tristes com a morte da Yara, se transformaram em dois morros que circundam aqui a cachoeira. Uma bela história de amor e que culminou com essa linda cachoeira e a natureza toda em volta, mostrando inclusive o morro dos dois irmãos indígenas. Foi exatamente aqui, ó, nessa cachoeira chamada de Dois Irmãos, que Zumbi dos Palmares foi capturado, foi morto, realmente ele foi executado e decapitado. Diz a história que atrás desta pedra aqui, nessa região, tinham algumas cavernas e era onde ele se escondia com os seus parceiros, companheiros, quando eles fugiram lá do Quilombo dos Palmares, que foi invadido e exterminado pelo exército. Eles fugiram e conseguiram ficar nessa região toda aqui durante um ano. Um ano depois, eles foram capturados exatamente aqui, na Cachoeira Dois Irmãos. E Zumbi dos Palmares foi morto, decapitado. Nós, seus irmãos, cada gota derramada ainda queima no peito e na garganta de quem grita, por liberdade, solidariedade e justiça. Rita Sacudeira. Homenagem à nossa presidente Rita para o caminho Zumbi dos Palmares. Passaram por Chã Preta, Viçosa e vão pegar o rango em Cajueiro. Nesse caminho, onde teve a história das tábuas, né, das pedras, do atolado, aquele negócio, mas aí é uma vivência. Vocês tiveram a oportunidade de viver o que aqueles camaradas viveram, né? Entre brancos e negros, não importa, a época era difícil para todos. Então, veja que não é pertinho de União para cá, muita subida. Nós estamos na região serrana dos Quilombos, né? Por conta disso, são muitas serras, muitas montanhas.
aqui entre União e Anadia já começa o chamado Planalto da Borborema, que se estende para Pernambuco, segundo o professor Ivan Fernandes. Então foi uma experiência ter passado por isso. Imagina naquela época, o camarada a pé, a cavalo, brejo, chuva, sol, mosquito, fome, sobe ladeira, desce ladeira, cai, levanta, não toma cachaça, sem bota, muitos descalços, né? Porque calçado era artigo de luxo, camarada com as paetas no chão, sem comer, aquela loucura toda. E essa experiência vocês viveram aqui em 5 dias, ainda tem uma aventurazinha ali no final, mas besteira, coisa pouca, né? E aí eu agradeço a todos e espero que venham mais vezes para viver outras loucuras aqui na terra dos Cambembes, né? Viçosa, terra dos Cambembes. Muitas histórias, muita coisa. E é isso, só tenho a agradecer a todo mundo, né? A festa acabou, o vaqueiro foi embora, agora eu quero ver com quem a moça namora. A festa acabou, o vaqueiro foi embora, agora eu quero ver com quem a moça namora. Diz a teu pai que não coma de colher, que ele vai pra ser meu sogro e você minha mulher.